erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Esse parágrafo 5º, nós precisamos de dormir e acordar com ele. Essas são as nossas salvaguardas constitucionais de uma Constituição originária, de um poder constituinte originário, que diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade e à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos. E aí nós estamos utilizando alguns dos termos do artigo 5º, quais sejam: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Todas as vezes em que o seu direito for ameaçado, nós teremos o direito à justiça. E a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Senhoras e senhores, esse preceito constitucional é de uma grandeza incalculável, mesmo porque ninguém tem o direito de tirar a sua aposentadoria, ninguém tem o direito de diminuir a sua aposentadoria, mesmo porque, além de ser um direito adquirido porque você implementou todas as condições para poder consegui-la, é o ato jurídico perfeito a partir do momento em que o INSS concede o seu benefício, de forma que nenhuma informação estivesse, com nenhuma informação falsa, que pudesse vir a cancelar o seu benefício. Este é um ato jurídico perfeito e imutável, tá? E além disso, mas é isso, este é o objetivo nosso dessa nossa palestra, dizer para vocês que esses são direitos constitucionalmente concedidos, tá? Nós precisamos de fazê-los valer. Assim, senhoras e senhores, a Constituição diz que são direitos sociais: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança. Previdência social é um direito social, proteção à maternidade e à infância, direito social, e assistência aos desamparados na forma da Constituição. Senhoras e senhores, essas marcações em vermelho são exatamente aquilo que veio a ser a Seguridade Social. Assim, como se não bastasse a relação de direitos, o Constituinte ainda disse que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da condição social. Relação de emprego protegida contra despedida autoritária e sem justa causa. Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Fundo de garantia do tempo de serviço. Licença à gestante sem prejuízo de emprego e do salário, com a duração de 120 dias, licença paternidade e aposentadoria. Previdência social é um direito do trabalhador e a aposentadoria é um direito do trabalhador. Mas, será que com todas essas reformas, esses benefícios continuarão a ser realidade? Vejamos. Não bastaria apenas o legislador constituinte dizer que você tem o direito, que o cidadão brasileiro tem direito. É necessário, então, que ele faça também garantir esses direitos. E a garantia dos direitos veio exatamente quando diz que a ordem social tem como base o primário do trabalho, como objetivo bem-estar e justiça sociais. Será que o que estão fazendo com a gente hoje está cumprindo a justiça social? Está promovendo a justiça social? Então a Seguridade Social, como um meio de garantir o fim
que é aquele rol de benefícios, a Seguridade Social, então, é aquele conjunto de ações de iniciativa dos poderes públicos, de todos os poderes públicos, União, Estado, Distrito Federal, municípios, e de toda a sociedade. Cabe a nós também a Seguridade Social, destinadas a assegurar as três áreas: saúde, previdência e assistência. Ocorre, senhoras e senhores, e é necessário frisar que saúde, previdência e assistência era aquilo que nós já tínhamos na Previdência anteriormente, que veio depois ser o SINPAS, Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, em que começava a ser, antes mesmo da Constituição de 1988, uma universalização da prestação de benefícios e serviços. Ocorre que um sistema de proteção social daquele tamanho, para prover benefícios de assistência, saúde e previdência, era necessário que se estabelecesse alguns princípios, mesmo porque muitas vezes, ou os princípios valem mais do que as regras, às vezes, E esses princípios são exatamente destinados ao legislador. É destinado ao poder legislativo, é destinado ao poder executivo, porque se você esquece os princípios, você muito provavelmente vai cair nessa situação que nós estamos. Então, ao legislar sobre Seguridade Social, o Constituinte originário disse que nós estaríamos então devendo observar o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento, a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, a seletividade e distributividade na prestação de benefícios, irredutibilidade do valor dos benefícios, equidade na forma de participação do custeio e diversidade da base de financiamento. Esses princípios, todos eles são muito importantes, mas quando a gente está falando em financiamento, quando a gente está falando em falta de recursos, em diminuição de benefícios em decorrência de falta de recursos, vejam só, a Previdência nunca se financiou apenas com folha de pagamento. E a Previdência Social, desde 1923, com a Lei Eloy Chaves, a Previdência Social se financiou com recursos da União, com recursos provindos do empregador e com recursos provindos do trabalhador. Muito bem. E nesse financiamento, então, para agora, na Constituição de 1988, nós tivemos a mesma forma de financiamento de outras épocas, mas agora a Previdência é inserida num contexto de Seguridade Social. Antes a Previdência, ela compartilhava recursos com outras áreas. Hoje a Previdência, no âmbito de Seguridade Social, ela na verdade angaria fundos também compartilhando do recurso geral do orçamento da Seguridade Social. Ou seja, como é que se constituiria então esse orçamento? A contribuição da União, a contribuição da empresa, incidente sobre folha de salário, faturamento, lucro, contribuição do trabalhador e demais segurados da Previdência, concursos de prognósticos, receitas de importador. E se essas receitas ainda, senhoras e senhores, não forem suficientes, a União poderá instituir novas fontes de custeio para ampliar ou estabelecer novos benefícios da Previdência Social, manter ou ampliar benefícios da Seguridade Social. E muito interessante foi dizer que a Previdência Social seria organizada sob a forma de um regime geral de caráter contributivo e filiação obrigatória, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Senhoras e senhores, isso é de uma importância incrível, porque das três áreas da Seguridade Social, a única que tem contribuição direta é a Previdência.
mesmo porque essa sua contribuição direta, essa sua contribuição incidente sobre a sua remuneração, será a referibilidade direta para o cálculo dos respectivos benefícios. E a Previdência Social, então, atenderia a cobertura de eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada, proteção à maternidade, especialmente à gestante, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, tudo isso já estava lá como direitos sociais, e agora como direitos previdenciários. Salário família e auxílio reclusão para os dependentes de baixa renda, dos segurados de baixa renda, e a pensão por morte do segurado, homem ou mulher, cônjuge ou companheiro independentes. Senhoras e senhores, uma questão extremamente importante também na questão da pensão por morte. Se a reforma da Previdência for aprovada nos termos em que está o substitutivo do relator, o substitutivo já melhorou um pouco, mas ainda quem estiver trabalhando e que o cônjuge também estiver trabalhando, somente terá direito. Ontem alguém falou aqui de família, do conceito de família. E a Previdência, o objetivo da Previdência é amparar também, não só o segurado, mas o segurado e a sua família. E do jeito que está a reforma da Previdência, se você quiser que o seu cônjuge receba pensão, se a remuneração do seu cônjuge mais a sua aposentadoria for maior do que 2 salários mínimos, se você quiser que o seu cônjuge receba pensão, você tem que morrer primeiro, você tem que morrer antes da reforma ser aprovada. Mesmo porque, do jeito que está o projeto de reforma, somente haverá pensão por morte na hipótese em que a aposentadoria mais a pensão por morte forem somadas, sejam 2 salários mínimos. Como se a pensão por morte não fosse um benefício decorrente da contribuição. Ou seja, não é um benefício gratuito, ele decorre a pensão por morte também decorre da contribuição. Mas